Política se faz por muitos caminhos e todos os cidadãos podem e devem contribuir. As ONGs Transparência Brasil e Observatório Social do Brasil, ambas apartidárias, oferecem recursos para que a sociedade civil seja atuante na fiscalização de mandatos e na denúncia de irregularidades. A Transparência Brasil, a gente chama uma organização sem fins lucrativos, popularmente conhecida como ONG, e o nosso trabalho fundamental é produzir informações qualificadas e ferramentas de tecnologia para promover transparência e controle social do poder público. Então a gente fiscaliza o que o governo está fazendo, levanta informações, checa se ele está cumprindo a lei. O Observatório Social do Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, observando e acompanhando de que forma as nossas prefeituras aplicam os recursos públicos que são recolhidos por meio de impostos e de que forma esses impostos são devolvidos por meio de políticas públicas e de serviços públicos prestados à sociedade. Observatórios sociais de 21 cidades participaram do projeto, fiscalizando um total de 135 obras públicas. Durante os monitoramentos, foram encontradas falhas estruturais em todas as fases do programa, como a indicação de terrenos inadequados, atrasos e inutilização dos repasses, deficiências na elaboração, na fiscalização e na execução dos contratos. A gente pode conversar com congressistas, deputadas, deputados, senadores, para falar sobre projetos de lei que são meritórios, que vão aumentar a transparência pública, que vão ajudar a tornar o Estado mais eficaz, a melhorar o gasto público, a reduzir a corrupção. A gente batalhou muito pela aprovação da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que garante o direito de todo cidadão a saber o que está acontecendo no poder público. Além disso, a gente já conseguiu economizar milhões de reais dos cofres públicos com nossas fiscalizações, com nossas ferramentas. Aquela obra que te prometeram, a escola mais perto que você precisa, a creche nova e segura para colocar as crianças. Está de pé? Esse aplicativo é para você. O sistema ele é composto por uma matriz aqui em Curitiba, por uma filial estadual, que é a nossa unidade em Santa Catarina, e por 150 unidades municipais no Brasil. Por exemplo, em Pará de Minas, um caso bem simples, mas que nos faz refletir bastante sobre uma frota de veículos, de motos, da prefeitura. O preço médio de uma moto naquele modelo, à época, o preço médio novo era de R$3.000. Só que as manutenções anuais de cada moto, um estudo levantado pelos nossos voluntários, indicou que as motos tinham um custo de R$11.000 ano na manutenção. A medida proporcionou expressiva redução nos gastos, que caíram para R$ 21.465. Ganhou a prefeitura e ganhou a comunidade, com a economia do dinheiro público. O cidadão não pode pôr um ponto final nesse elo só no voto. Votou, aí agora é lá com o político que eu elegi. Não, você precisa desenvolver habilidades para acompanhar, para questionar e, inclusive, para indicar propostas que possam contribuir com as políticas públicas e sociais. E continuamos trabalhando porque, como a gente sabe, tem muita coisa para melhorar no Brasil nessa área de transparência e de combate à corrupção. Márcio, acompanhar e cobrar o que o seu candidato tem feito durante o mandato também é uma maneira de fazer política? Eu acho que é uma maneira fundamental, de fazer política. Eu acho que muito do que a gente vive hoje, vamos chamar de crise, deriva um pouco desse descolamento mesmo, As pessoas elegem e vão, num formato como esse que a gente já falou várias vezes aqui no programa, de organização, ter essa cisão entre base e representação, o que as pessoas mais querem é ter um mandato de 4 anos para fazer o que elas quiserem sem nenhum tipo de supervisão. E aí a gente vê isso muito refletido, por exemplo, a maior parte dos brasileiros são a favor da preservação da Amazônia. O Congresso vota... Sempre a destruição da Sempre Amazônia. pela destruição, exatamente isso. A mesma coisa a redução de desigualdades. O brasileiro médio, ele é a favor da redução de desigualdades, de reversão de injustiças sociais.
Por outro lado, a gente vê, por exemplo, aí é um país hoje onde as mulheres negras periféricas, mulher negra pobre, é quem mais paga imposto, né? E não grandes empresas. Então, quer dizer, tem um descolamento aí. Esse descolamento acontece muito por conta dessa falta de supervisão. Aliás, quero assim, o Transparência Brasil é maravilhoso nisso, né? Porque eles atuam em várias frentes, inclusive a Fundação é muito parceiro deles, assim. Porque precisa garantir esses acessos institucionais também, mas também na base de como, assim, traduzir também. Acho que eles fazem um trabalho muito legal de traduzir essas informações. As informações. Para é difícil também da gente entender. Médio, assim. E às vezes eu tenho a impressão de que essa dificuldade, ela já é colocada para propiciar esse descolamento que você fala, né? Sim. Tainá, com relação à corrupção, o Brasil, a gente ouve que é um país muito corrupto. Quando são feitas algumas análises de fora do Brasil, também ficamos aí no auge dos indicadores com relação à corrupção. É possível participar, fazer política, sem se associar a essa imagem de corrupção? Com certeza sim. E eu acho que quando a gente vai dentro do Politize, a gente se utiliza muito do índice de democracia que o The Economist faz para poder verificar como estão as democracias no mundo. E o Brasil, ele é falho por conta da participação política e da cultura política do país. Se você não compreende o que aquele político que você elegeu é obrigado a fazer e quais são as suas demandas que aquele político que você elegeu pode fazer e quais são as suas responsabilidades enquanto cidadão, que faz parte dessa cultura política, você não consegue entender aonde está o vácuo. E tendo esse conhecimento, fazendo essa participação política ativa de fiscalizar os candidatos, de fazer conselhos participativos de decisão do orçamento da cidade, do orçamento do estado, a gente consegue evitar a corrupção, a gente consegue fazer parte desse sentido de mudança e constranger os políticos que se sentem tão confortáveis com a corrupção que está inserida dentro da prática política daqueles que já decidiram que vão continuar com a corrupção porque não tem essa fiscalização. Então, eu acho que políticos corruptos, eles existem e eles vão continuar existindo enquanto a gente tiver essas brechas de fiscalização, mas só que quanto mais a gente aumenta a participação política e mais a gente torna o orçamento participativo, menos corrupção a gente vai ter dentro dos espaços da